Então, boa noite a todos aqui que estão presentes, as pessoas que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, sejam todos bem-vindos, vocês aí, para nós nesta noite maravilhosa, que deu uma refrescada, graças ao bom Pai. E antes de nós começarmos, então, nós vamos pedir a vocês que nos acompanhem numa prece. Então, aqueles que se sentirem confortáveis, por favor, vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento ao Pai neste momento. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos unidos aqui juntos no só pensamento, nesta noite, que nós possamos, Senhor, ao máximo essas energias que nos envolvem, essas energias salutares que desde o momento que nós adentramos essa casa nos envolveu, limpando todos os miasmas negativos que trouxemos, nos fortalecendo, nos amparando, abrindo as nossas mentes para conseguirmos aprender todos os ensinamentos que nos serão dados nesta noite. Agradecemos a equipe espiritual que está aqui ao nosso redor, nos envolvendo sempre. E assim, todos embevecidos nesta paz, vamos então dar início aos estudos desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus queridos, nós estamos aqui juntos para que a gente possa fazer um bate-papo entre nós aqui. Vocês já nos conhecem, creio todos nós aqui. Vocês estão cansados de ver, estão cansados de ouvir falar. O pessoal também na internet está cansado de me ver, de ouvir falar. O Anderson também, o pessoal está acostumado com ele, porque ele sempre traz as vibrações para a gente ao final das palestras. E o pessoal também no Instagram está acostumado a ver a carinha dele lá na foto, junto com os palestrantes aqui. E nós temos aqui, acho que a novidade maior, nosso companheiro Rogério, que vocês já devem conhecer. Quem acompanhou a última apresentação do nosso grupo Vozes da Alvorada, teve a grata felicidade de conhecer o Rogério, que foi o nosso narrador, deve estar aqui também para conversar conosco sobre esse tema. Então, o tema é como que o Espiritismo nos ajudou a transformar a nossa vida. Então, meus queridos, eu passo a bola para vocês poderem responder como que o Espiritismo transformou a sua vida, Anderson. Fala um pouquinho para nós. Boa noite a todos. Então, o Espiritismo, assim, em primeiro lugar, para mim, eu enxergo a doutrina não de uma forma religiosa, mas de uma forma assim como as leis divinas, né? Porque se nós formos prestar atenção de tudo que Kardec codificou e nos trouxe, quando nós começamos a estudar, a ampliar as nossas visões, as nossas consciências, nós começamos a prestar atenção que o Espiritismo está em tudo, em todos. E daí que começa aquela metamorfose de dentro para fora na nossa vida, no caso na minha vida. Então muda, mas muda muita coisa no contexto geral, porque eu começo a prestar atenção, a me policiar mais nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, porque nós estamos a toda hora nós estamos com pensamentos que nós não sabemos de onde veio, né? Com pensamentos bons e no mesmo momento ruins. Daí a gente começa a prestar atenção no que? Primeiramente respirar e prestar atenção nos ensinamentos que a doutrina nos traz, né? Principalmente de Jesus, né? Que é vigiai, orai e jejuai. E mesmo assim automaticamente erramos, né?
principalmente nós aqui que estamos aí trabalhando dentro da nossa reforma íntima, procurando se policiar, procurando errar menos, né? Então, eu, né, falo a gente assim no contexto, porque é uma coisa que a doutrina nos ensina, né? Que é nós, não é eu, né? É nós, porque que nem aqui, nós estamos em 3 e sempre nós estamos dentro de um grupo estudando, porque sozinho é difícil a gente estudar, principalmente a doutrina, né? Então, voltando, né, nessa minha metamorfose, assim, se dizendo, porque é de dentro para fora que eu comecei, né, a fazer a minha reforma íntima, prestando atenção nas minhas atitudes, prestando atenção na minha forma de viver, sair um pouquinho do cotidiano. É uma das principais causas, né, é uma das principais mudanças que a gente tem que começar a fazer, né? É você sair da sua rotina um pouco, porque a gente já está acostumado, né? Acorda de manhã, tem vezes que nem prece faz, sai correndo preocupado com os afazeres, né, do trabalho, chega à noite, a mesma coisa, preocupado com, né, com as coisas da vida, nem presta atenção direito na família e na gente mesmo, e vai dormir, mesma coisa. Então nós temos que começar por aí, mudando um pouquinho a rotina, e a doutrina nos ensina isso, né? A prestar atenção mais em você, amar mais você, né? Que quando Jesus nos ensina, né? Amai a Deus sobre todas as coisas da terra, do fundo do seu coração, e ao seu próximo como a si mesmo. Como que eu vou amar a Deus? Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Se nem eu sei quem eu sou. E a doutrina tem que ser isso. Muito, muito. A doutrina me ampliou essa visão, né? De uma certa maneira que hoje antes de tudo, eu tenho que procurar, né, o meu melhoramento, me cuidar, para depois eu cuidar do próximo. Como que um enfermo, uma pessoa que está doente, vai cuidar de outro? Né? Então a doutrina ampliou essa minha visão, e graças a Deus, né, aos pouquinhos, né, que não é do dia para a noite, já faz 18 anos que eu estou dentro da doutrina, lutando com isso. Falar para vocês que aprendi tudo, não, é pouquinho, porque é uma luta diária, né? Nós venho aqui, estudo e levo para a prática. 18 anos fazendo isso, aqui dentro desta casa aqui. E saio ainda para fora e em outras casas para aprender um pouquinho mais, assim, a convivência com o próximo. Porque não adianta nada eu vir aqui aprender, pegar a codificação que Kardec trouxe, ler, trazer para dentro de mim e não praticar. Daí eu me tornaria mais uma ferramenta enferrujada, né? Então a doutrina trouxe esse conhecimento para mim, que eu tenho que estudar, tenho que trazer o meu autoconhecimento, conhecer o meu eu e praticar. Servir. É o que a doutrina trouxe para mim. Porque se eu não servir, eu não conhecerei
o verdadeiro sentido da caridade, o verdadeiro sentido do amor, né? Porque nós pensamos que o amor confundimos, né? O amor com algumas coisas das paixões mundanas, né? Confundimos o amor com a paixão, assim se dizendo, né? Se dizendo, toca alguma coisa dentro de nós, eu estou amando, estou, né, apaixonado. Senti muito isso, né? Sinto ainda, né? Não sou perfeito, não cheguei na perfeição ainda vai levar ainda alguns milênios aí para ir para frente, né? Mas o importante, a doutrina me trouxe esse conhecimento de me conhecer, de respeitar o momento do próximo, porque ninguém é igual a ninguém, todos têm o seu momento, todos têm, né, o seu tempinho, e hoje, graças a Deus, né, e a doutrina, eu tenho essa visão, né, de fazer a minha reforma íntima, de trabalhar em prol, e saber que todo esse momento aqui, que eu, em espírito, hoje estou encarnado como Anderson, aprendendo um pouquinho mais sobre as leis divinas, que para mim é a doutrina espírita, que está em tudo. Se você pega um livro de um monge budista, você lê a doutrina lá. Se pega um livro hindu, você vê a doutrina está lá. E tem muitos, assim, pessoas que fazem palestras de outros dogmas, que falam que encontrou Jesus desta forma, né? Então, é o que eu indico, né? Como que diz, a palavra certa não é orientar, é aconselhar, né? Se o conselho fosse bom, né, nós não daríamos, pediríamos, né? Mas um aconselho que eu dou para vocês: se dedique, estude. Vocês vão ver que as suas vidas vão mudar. E vão mudar muito, muito mesmo. Para o bem de vocês mesmos, das suas famílias, porque vocês vão compreender mais o sentido da vida. Muito bom. E você, Rogério, o que você pode trazer para mim? Como que a doutrina espírita transformou a sua vida? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não dá para você dizer que a doutrina espírita mudou sua vida se você falar um pouco do que era antes. Tá? Eu desde criança tive umas passagens pela minha vida, pela minha família, e eu, muito próximo de tudo que aconteceu, que me atingiu profundamente a minha alma, o meu espírito. E eu buscava uma explicação para aquilo. Tinha que ter uma explicação. Eu lembro que o meu tio passava na minha casa, de domingo, me levava na missa com ele. E eu sentava na missa e ficava escutando o padre falar. Falava, e falava para mim: cadê a explicação que eu vim buscar? Eu não encontrava. E eu tinha que ter explicação para aquele negócio que era doloroso, que eu não posso resolver. E nada. Eu cresci com isso, com essa angústia, sempre procurando alguma forma de ter explicação. Aí um dia eu estava levando minhas filhas na escola, casei, tive filhas e tal, levando minhas filhas na escola de manhã. Eu passei numa rua que não tinha passado e vi lá, sempre espírita, lá no Jabaquara, em São Paulo. Falei: vou vir aqui assistir uma palestra. Juro por Deus, na primeira palestra eu já comecei a ligar as coisas. Eu falei: olha, tem lógica. Então, isto é, normalmente quem busca uma casa espírita, na sua grande maioria, está buscando explicações, está buscando ajuda. Tá? Eu estava buscando explicações. Eu precisava ter uma lógica no que tinha acontecido. Porque foi um problema muito grave. E eu queria saber por quê. Tinha que ter uma explicação, não era porque Deus quis. Deus não é generoso com todos.
Então tem que ter algo massa. E nesta casa de espírito que eu fui, eu comecei a assistir palestra toda semana. Comecei a participar de trabalho da casa, etc. E tal, e eu comecei a entender que eu vim aqui e aquelas pessoas que estavam ao meu redor também vieram para continuar, para nos ensinar. Aquilo que eu passei era um aprendizado para mim, como era com meus pais, como era com minha família. Falei, caramba, né? Tudo está ligado. Se não tivesse acontecido aquilo, eu não teria feito tal coisa. Aí eu comecei a ligar outras coisas do meu passado. Por exemplo, eu sempre fui um garoto que eu estudei em escolas públicas. E eu andava com o pessoal pela espécie. Aonde tinha tempo de mal espécie, eu estava junto. Só que eu nunca fiz mal para ninguém. Sabe o que acontecia? Meus amigos na rua à noite falavam assim para mim, Rogério, tá vindo um rapaz aqui, vamos roubar o boy. Juro por Deus. Eu falava, vocês vão fazer como? Então eu atravessava a rua. Eu atravessava a rua, eles iam roubar uma pessoa. Depois eu estava com eles na frente e indo à diversão. Porque aquilo não era parte de mim. Isso é, eu era colocado à prova a todo momento. Tinha que ter uma coisa mais forte do que a minha própria vontade. Falei, poxa, tem lógica. Eu vim aqui, eu já devo ter passado o sinal lá atrás, e aquilo foi interligando. Falei, pô, você veio aqui, você está cumprindo, você está resgatando, você está sendo colocado à prova toda hora e você está vencendo. E eu posso falar com eu nunca fiz nada de mal no meio. E a hora que você começa a estudar Kardec, estudar a obra, você vê que tudo tem sentido. Nada é por acaso. Vocês não estão aqui por acaso. Eu não fui convidado aqui por acaso. Eu também estou nessa casa aqui, já tem 10 anos. Depois que eu vim para agora, eu comecei a participar aqui, já vai fazer 10 anos agora. Já fui instrutor de ES, não serei novamente esse ano, então espero que vocês estejam aqui com a gente na próxima quinta. Então, isso é uma outra coisa. A bondade. Você tem que fazer o bem, independente de quem seja na rua. Por exemplo, eu gosto de dar exemplos, tá? Não só ficar muito. Eu andava na escola, com a minha filha do meu lado, de manhã, passava alguém. Eu falava, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Aí minha filha olhava para mim, você conhece? Eu falei, nunca vi. Então, como assim você nunca viu? Eu falei, ela estava tinha um pouco disso, o cara estava distante. Isso você descobriu bem para as pessoas. Às vezes a pessoa está pensando numa coisa tão ruim, que aquele bom dia desligou aquela informação ruim para ela, a pessoa pensar numa coisa legal do dia. Então, acho que são pequenos detalhes nesse nosso dia que faz com que a outra pessoa mude o foco. Às vezes ela está com o foco tão lá para baixo, você com um oi, bom dia, tudo bem? Eu nunca vi a pessoa, eu aqui em São Paulo, no metrô Jabaquara, assim para baixo, e você fala, professor, bom dia, tudo bem? Isso eu faço sempre, inclusive aqui em Salto, eu ando às vezes na cidade de manhã ali, eu vejo as pessoas que nunca vi na vida. Eu acho que isso faz bem, acho que não me custa nada esse bom dia, e eu posso estar ajudando a pessoa de alguma forma. Então, acho que não é só falar, só vir aqui estudar, só vir estudar palestra, você tem que agir. E eu sou mais agir do que ficar escutando somente. Eu prefiro agir. Eu encontro as pessoas, eu cheguei a parar meu carro no meio da estrada, um moço sentado na porta da rodovia. Eu não sei, hoje em dia tem tanta coisa que você para, meu vai te roubar. Eu parei e desci, falei, você está precisando de ajuda? Ele falou, não, eu estou bem aqui, só estou esperando o navio passar, mas estava pensando, eu sentei. Ok, beleza. Mas aquilo que eu fazia, ele enviou, eu fiz a minha parte. Eu vou deixar a pessoa sentada lá, se a pessoa está fazendo mal. Então eu acho que você falou que mudou. Na verdade, sim. Eu entendo que as coisas são colocadas na nossa frente para ser testada a nossa reação quanto espírita. Porque falar é muito bonito, mas você agir. Você parar para uma pessoa estranha no meio da rua, você pode estar treinando uma cilada e tentar ajudar. Você pegar uma pessoa no mercado na sua frente e tentar pagar uma conta, não conseguir. Você fala, não vai igual que eu pago para você. Então, eu já fiz isso. Nunca vi pessoa na minha frente, tá? Nunca vi. Depois de morrer. Mas sim, eu fiz. A pessoa me deu um abraço, agradecer, vai em paz. Isto é você dar mão ao próximo. É muito bom você só falar, mas se você não quiser, eu prefiro fazer. Então, assim, eu acho que eu tive problemas na infância, com tantos barulhos, eu me saí bem, graças a Deus, sou formado em economia, sou corretor há 10 anos aqui em Salto, então tenho a minha casa, eu me
viver bem, graças a Deus, na minha luta. Tá? Eu acho que se eu puder ajudar o próximo, eu vou ajudar de qualquer forma. Eu acho que Kardec ensinou isso, mostrou isso para a gente, e Jesus também. Então, o meu papel aqui é poder ajudar. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar de qualquer forma, em qualquer momento. Eu acho que ser espírita é você estar de olho na sua volta e perceber se tem alguém precisando de você, nem que se for no bom dia. E muita gente precisa de um bom dia por aí, não tem. Nessa cidade, por exemplo, a gente, queira ou não queira, nós vamos uma cidade envelhecendo cada vez mais rápido. Você anda na cidade, você vê tiozinhos por aí andando, parece que eu estou vagando. Se você para para começar a conversar, nossa, aí despacha a falar da vida dele, não sei. Então você está jogando bola, está fazendo uma terapia. Acho que isso é válido. Para nós, quanto jovens ainda, que ainda seremos idosos, e vamos querer alguém para poder nos ouvir. Certo? Então eu acho que a doutrina me trouxe isso, depois que eu entendi o que tinha acontecido comigo e o porquê aconteceu, eu quero ajudar os outros. E todo dia eu estou colocando a prova e eu destaco na minha frente que eu vou lá e tento ajudar, dizendo que eu consigo todo, mas eu procuro ter. E você, doutora Adélia? Ai, meu Deus. O que a doutrina mudou na sua vida? Ai, que será? Ai, gente, olha, a doutrina para mim, ela foi um remédio que, aquela história, como vocês mesmos já falaram aqui, que a gente tem dois caminhos para chegar aqui. A gente ou vem pela dor ou vem pela dor. E eu vim pela dor. Então, eu vim como a maioria, eu vim pela dor. E eu vim, assim, a doutrina foi a salvação para eu não estar no hospital psiquiátrico. Se não fosse para a doutrina espírita, hoje, claro que hoje não existe mais hospital psiquiátrico, mas eu estaria em alguma instituição, porque eu vivenciei a mediunidade desde pequena na minha casa. E a minha mãe, ela foi uma médium muito, assim, muito ostensiva, e a gente vinha de um lar evangélico. Então aqui, não é novidade para ninguém que essa cidade, a maioria aqui é evangélico. E a minha família era da região mais ortodoxa da congregação cristã, você imagina. E a minha mãe, ela vivenciou essa mediunidade. E ela foi taxada como louca, ela foi internada várias vezes, eu assisti as internações dela, e conforme eu fui crescendo e vendo, assim, eu cresci, fui órfã de mãe viva. Minha mãe, meu pai, ele não se abriu para a tentativa de ajuda das pessoas, principalmente aqui da casa. A casa ela foi fundada em 92, o São Walter trouxe a doutrina espírita para cá uns anos antes, não sei, ele começou na garagem da casa dele, nessa casa, mas eu sei, assim, da minha infância, que a pessoa que foi o tutor nessa casa, que foi o Carlos Furiano, para quem conhece o Carlinhos, ele foi meu tutor nessa casa aqui. E ele era amigo do meu pai. E ele tentou esclarecer o meu pai, mas o meu pai não se abriu para isso. E a minha mãe passou a vida dela toda como louca. E eu, na minha adolescência, a minha mediunidade aflorou, e eu já estava indo para o mesmo caminho da minha mãe. Mas a espiritualidade ela foi tão boa que usou uma vizinha nossa, olha como que são as coisas, ela usou uma vizinha nossa para dar um livro, o nome do livro Reconciliação do Antônio Carlos, os filhos do Antônio Carlos, psicografia da médium Marizé de Carvalho, uma coisa assim, que é um nome esquisito, difícil. E essa nossa vizinha entregou para minha tia que esse livro foi parar na minha mão. Quando eu li esse livro, foi, assim, ele respondeu muitas perguntas para mim.
E foi, a minha vida foi como um romance, como vocês leem nos romances. Sempre tem uma pessoa espírita que coloca no seu caminho. Então, primeiro foi esse livro. Depois, eu colocaram um espírita no meu caminho, colocaram o livro Um Bandista, que já falecido, o Ivanildo, que na escola a gente fazendo brincadeira do copo. Criança, fujam da brincadeira do copo, tá? E a gente lá fazendo o copo e o médium, todo mundo queria fazer brincadeira do copo comigo, porque o copo comigo virava até uma beleza, o copo comigo. E esse menino me viu fazendo, chegou transferido de outra escola, me viu fazendo, foi lá, chamou minha atenção, falou para mim que eu não podia fazer isso, me apresentou. Um bandista me apresentou para a doutrina espírita. E eu conheci através dele a Calu, que vocês conhecem tanto aqui. A Calu chegou aqui nessa casa junto comigo, ela é da Umbanda também, até hoje está na Umbanda também, ela anda nos dois. E a gente cresceu junto, assim, passou a adolescência junto, eu, a Calu e o Ivanildo. E aí eu fui trabalhar dando aula de música e a minha patroa era espírita. E ela me trouxe para cá. E aqui eu conheci, o Carlos me viu aqui, me tomou como sua aprendiz. E eu aprendi o espiritismo através dessas pessoas. E tudo que eu aprendi aqui nessa casa me explicou o que aconteceu com a minha mãe. E me explicou o que estava acontecendo comigo. Eu aprendi a lidar com a minha mediunidade. Uma mediunidade difícil, para quem participa da reunião mediúnica aqui sabe como que é, a minha mediunidade é muito complicada, mediunidade difícil. Eu levei anos para controlar essa mediunidade. E assim, então, foi a maneira como eu não enlouqueci. Eu devo a minha sanidade mental à doutrina espírita. Eu devo a minha sanidade mental a essas pessoas que foram colocadas na minha vida. Eu devo ao Danildo, eu devo a Luciana Merlotti, eu devo ao Carlos, que foi meu tutor aqui nessa casa. Então, assim, gente, é um amparo maravilhoso. É uma coisa, sabe? Ela é uma bênção tão grande, porque ela responde tudo. Se a gente estiver disposto a estudar, se a gente estiver disposto a saber, aí atrás do conhecimento. Porque não é só você pegar e ler um romance, o romance ajuda. Para mim, despertou, mostrou para mim que era aquele caminho. Mas o que me explicou a lidar com a minha mediunidade, a entender a mediunidade, a entender o que estava acontecendo, que o Rogério acabou de falar aqui, a entender o que estava acontecendo. O Anderson falou da reforma íntima, da questão da autotransformação. O que me ajudou não foram os romances. Não foram os romances. O que me ajudou a resolver isso foi o estudo. E não foi assistindo shortzinho, recortezinho, vídeos. Hoje em dia a gente tem na internet esse monte de vídeo curto. Mas beleza, é ótimo para despertar, mas não é a solução para o aprendizado. É estudo. Dedicação. É estudar, é fazer um curso, seja ele online, se você não tem como, ou presencial. O Rogério chamou a atenção, dia 19 aqui, quinta-feira agora, começa o. Então, eu estou convidando vocês aqui que estão presentes a utilizarem essa ferramenta, que ela me salvou. Então, se vocês estão aí perdidos, eu convido vocês a usar essa tábua de salvação que eu usei. Mas precisa estudar, precisa dedicar, precisa vir aqui. Estudo segunda-feira, né, Anderson? Estudo do Evangelho. Né? Fala um pouquinho do estudo para a gente, do Evangelho. Todas as segundas-feiras nós temos o estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei se todos têm conhecimento aqui da codificação, né? Allan Kardec, ele trouxe assim, os 5 principais livros deles, né, da codificação, que é o Livro dos Espíritos, o
Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênesis O céu e o inferno. e o Céu e o Inferno. Esses são os 5 principais livros que Allan Kardec codificou e deixou para nós aqui estudar. E nós estudamos os 2 principais aqui, que é aberto para o público, que é o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Que, assim, o Livro dos Espíritos ele é mais científico e o Evangelho segundo o Espiritismo ele nos ensina a mais vivenciar o amor, a caridade, ser mais fraterno, né? Ter uma disposição para ajudar mais. E depois o livro dos médiuns, que já é mais para os estudos mais internos, para a pessoa que quer, né, prestar atenção na sua mediunidade, cuidar da sua mediunidade. A Gênesis, que é para entender um pouquinho mais como é as leis de Deus, como Deus, Foi formado o mundo, como né? foi formado o nosso planeta, o nosso sistema solar, e o céu e o inferno. O céu e o inferno é explicando que o céu e o inferno está dentro de nós. Basta como a gente quer olhar, né, para a vida. Se você quer ter paz, se você quer ter amor, se você quer, né, encontrar, se aproximar mais de Deus, ou se você quer já pegar aquele caminho que nós sabemos, né, que é o errado, que a maioria mesmo, nós aqui, nos desviamos, né, sempre, a gente vê com um propósito reencarnatório, chegamos aqui, temos o véu do esquecimento e partimos para o outro lado, né, infelizmente. O caminho mais fácil. Mais fácil. Você falou a palavra certa, já Mais fácil. é o caminho mais fácil. Sempre procuramos, né? E a codificação é essa, né? Nós temos esses 5 livros. E segunda-feira, toda segunda-feira às 7h30, nós estudamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, e as portas estão abertas para todos. É muito interessante. Nos ensina muito sobre os ensinamentos de Jesus, né? E terça-feira, né, como hoje, tem as palestras públicas diversificadas. E quinta-feira agora tem o Wesley. O Rogério explicar para mim. Agora é o Rogério, né? Porque Fala do Ed. O Wesley, estudo sistemático da doutrina espírita. Isto é, nós vamos mergulhar um pouco mais na doutrina. Vamos decodificá-la pela segunda vez, vamos colocar dessa forma, tá? Obviamente com bem menos, né? Mas eu acho que é aí que você começa a entender tudo isso que eu falei agora há pouco. É por ali que você começa a entender por que as coisas acontecem na sua vida, na sua família, ao seu redor. Por que você está aqui? Qual é o seu papel nesse momento? Então, muita gente já passou desse curso conosco nos últimos 10 anos, né, Débora? Eu fiz esse curso com a Débora, quando eu comecei. Nós fizemos a reforma íntima e o Wesley, eu fiz com a Débora, no primeiro ano. Depois, são 3 anos, tá? São 3 anos só, são cursando mais, primeiro, segundo e terceiro ano. E depois disso, depois de um tempo, eu passei a a dar aula, né, do Wesley por um tempo também. E, obviamente, quando você vai dar aula, você aprende muito também. Porque você tem que estudar, você tem que aprofundar a informação para poder passar o mais claro possível para quem estiver aqui. Isso foi muito importante também para mim, tá? Porque você se apega em detalhes que você não está se percebendo. Então, é muito importante aqueles que quiserem participar do curso, quinta-feira, das 19h30 até 21 horas, tá? É um curso anual, tá bom? Mas é muito importante para quem quer entender o que está acontecendo e conhecer a doutrina. Bom, as palestras ajudam muito, tá? Mas você sentar aqui por 1h30 focado nisso, aí você vai começar a entender o porquê as coisas acontecem daquela forma ao seu redor. Isso é importante.
E aí, pessoal, o pessoal que está nos assistindo pela internet, vocês têm a opção de procurar uma casa perto de vocês. O EG, ele é um estudo que ele foi feito pela FEB, a Federação Espírita Brasileira. E tem muitas casas que adotam o EG. E mesmo que uma casa perto de você não tenha um EG, provavelmente vai ter um curso básico de espiritismo. Então vai atrás para você poder ter uma base. Porque, como o Rogério falou, é estudo sistematizado, é um apanhado geral, de uma maneira sequencial, ordenada, para que a gente possa ter uma visão ampla da doutrina. Então, você que está na sua casa, você não tem condição de vir aqui com a gente, vai em busca de uma casa espírita perto de você, vai se matricule no ED, estuda o ED, ou faça o curso básico de espiritismo. E mesmo que você esteja impossibilitado de ir até uma casa espírita, existem muitos canais no YouTube que tem o curso do ED. Não é igual você fazer presencial. O interessante seria o presencial. Gente, olha, a internet é uma maravilha. É uma mão na roda. Eu aprendo muito na internet, eu assisto muitos vídeos, eu assisto muita coisa, muitos cursos. Faço online, porque não tem condição de ir, principalmente porque são longe. Porque às vezes você tem um curso lá, sei lá, em Campinas, você vê um congresso, agora em janeiro, o último a gente teve o CEL, que foi o Congresso Espírita de Uberlândia, assisti inteiro pela internet, quanto que eu imagino que eu vou poder nem pensar lá em Uberlândia, nem sei quanto. Adoraria ir pessoalmente, mas não pude, assistir tudo pela internet. É uma bênção a internet, é claro que é, só que nada é melhor do que esse vídeo aqui. Então venham, nós estamos convidando vocês a vir. Agora, eu fui por muitos anos, eu estudei frente do EG, agora sou afastada, outros trabalham na casa, o Anderson também, que esteve junto comigo no EG, então nós, na verdade, nós estamos aqui passando o bastão para o Rogério. O Rogério estará à frente do EG, junto com a Márcia Monzoni, que não pôde estar presente aqui hoje, tá? Então os dois estarão liderando o EG. E nós vamos ter também um estagiário, um aluno que se formou na semana passada, né, o Fábio, porque o Fábio é o nosso é o nosso operador de técnico aqui, o nosso diretor técnico, tudo que vocês estão recebendo as imagens aqui agora por causa do nosso querido Fábio, que é ele que faz essa coisa toda aqui funcionar, aparelhagem, microfone, ele que faz funcionar aqui. Tudo que dá choque. Oi? Tudo que dá choque. É isso aí, tudo que dá choque ele que mexe, tá falando aqui. Ele tá aqui atrás da câmera aqui. Então o Fábio estará também lá fazendo estágio para ser um futuro monitor. Então é isso, meus queridos. Eu espero que, eu acho que deu, né? Não sei se querem falar mais alguma coisa, considerações finais. Só quero colocar uma colocação, né? Um ponto de vista que eu tenho, né? Que eu aprendi. A gente tem que ser persistente. Persistente. Se vocês puderem vir, começar a fazer o ESC, venham e a partir do momento que você colocar na mente de vocês, na consciência de vocês, que vocês têm que vir, vocês vão encontrar um monte de empecilhos. Não é que vocês vão encontrar um monte de empecilhos. Vão colocar um monte de empecilho na vida de vocês, para que vocês não venham. Daí vocês vão começar a entender um pouco da vida espiritual. Não estou dizendo que ninguém conhece, mas vocês vão começar a entender um pouquinho. E é uma coisa assim, você começa a vir, vai vir um monte de empecilhos, vizinho, parente que chega, é o cachorro que fica doente, fura o pneu, mas tentam vir. O espiritismo, para nós que estamos dentro, que estamos aqui hoje, né, entendendo um pouco mais como a lei, como que Deus rege o universo, a gente tem que se dedicar. É como se fosse um atleta.
Sabe aquele atleta que corre 100 metros em 10 segundos? Se ele não for lá todo dia e treinar, ele não vai baixar o tempo dele. E o espírita tem que ser assim. Ele tem que vir, mesmo que ele não querendo, ele tem que vir. Porque depois vai se tornar uma coisa automática. Vocês vão sentir falta. Né? Sente falta. Eu, quando não venho aqui na casa, parece que um pedaço meu está faltando. Não sei se é assim para vocês. Tá? Quer colocar uma coisa? Olha, eu vou colocar uma história que aconteceu aqui nesta sala, quando eu estava no Oeste, para vocês verem quando vocês estão no lugar certo que precisa. E tem pessoas que elas precisam passar por esse momento, por esses ensinamentos, por esses cursos, né? Para que ajude a família, ajude a si mesmo, que é o que ele falou aqui. A hora que você começa a se apegar nesse curso, entender, você vai ficar, poxa, não posso faltar. Aí o que vai acontecer? Um monte de empecilho. Vai surgir, surge com os monitores, surge com os trabalhadores, e todas as coisas que tem aqui, surge alguma coisa. Aí você fala, não, eu tenho que ir lá. Então, o que eu vou contar aqui, foi o fato que aconteceu aqui, coisa de uns 6 anos atrás, mais ou menos. Eu dando aula nessa sala, primeiro ano do Oeste, sala cheia. E tinha uma senhora que sentava aqui nesse canto. Quem trazia essa senhora era o marido dela. O marido não queria participar do curso, não quero. Ele falou assim, mas ela falou assim, ele pode ficar sentado lá no fundo, para ele não ficar lá na rua do carro? Eu acho que pode. Ele sentado lá no fundo, ela sentada aqui. E foram decorrendo as aulas, semana a semana. E chegou numa parte da palestra que estávamos falando sobre a preparação para a morte. O que acontecia, como é que funcionava. E aquele senhor começou a vir para frente. Cada semana ele andava um pouquinho mais para frente. Ele sentava mais na frente. E outra semana, até aí tudo bem. Uma semana ele sentou aqui na minha frente. Falei, nossa, ele se interessou, legal. Passaram 30 dias, não mais, ele faleceu. Então, o que eu diria? Ele veio se preparar, ele veio entender o que ia acontecer. Ele precisava daquilo para fazer a passagem. Era importante para ele aqui. Ele veio, a esposa dele veio para o curso e ele veio se preparar para a partida. Então, nada é por acaso. Nada. Você viu? A mulher dele ia fazer o curso e quem foi beneficiado naquele momento foi ele. Tenho certeza disso. Tá? Então, nada é por acaso. Nós temos a nossa passagem aqui, nós temos os nossos deveres, e nós trouxemos lá para registrar. Não fazemos muito deles. Erramos de novo, às vezes, aqui, fazemos um monte de besteira, levamos um monte de conta de novo para lá, para acertar de novo, mas nós temos que estudar para entender isso e para tentar menos. Tentar. A gente tenta aprender. Ok? Muito obrigada, você, Anderson. Obrigada, Rogério. Então, fica o convite para você. Então, quinta-feira, às 19h30, só aparecer aqui para a gente fazer o curso do Ed, tá bom, meus queridos? Então, agora, Desculpa, isso se alguém quer fazer alguma colocação, participar um pouquinho, nem que seja. a gente está podendo bem estourar, mas alguém tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Não. Ó, gente, eu falei desse negócio do moço aí, mas pelo amor de Deus, né? Mas pode vir. Eu não achar que vocês vão vir aqui pro curso e vocês vão se internar, pelo amor de Deus, né? Pelo amor, tá? Pensa nisso não, pelo amor de Deus. Não se assusta. Ai. Você fala assim, eles vão ficar lá no Não.